Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Queremos convidá-los a conhecer o site da Rádio Boa Nova. É www.radioboanova.com.br www.radioboanova.com.br. E os queridos ouvintes que quiserem entrar em contato com a Rádio Boa Nova através do telefone, é só ligar no 0800 97 95011. 0800 97 95011. Conheçam o site da Rádio Boa Nova, vejam a programação, é uma programação espetacular, isso eu posso garantir para vocês. E os amigos que quiserem colaborar, entrem como sócios no Clube Amigos da Boa Nova. O Clube do Amigos da Boa Nova é fácil para participar, é só você ligar lá e se inscrever. O telefone é 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Conheçam o Clube Amigos da Boa Nova, colaborem. Jairo, boa tarde, como tem passado, Jairo? Boa tarde, Sônia, boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Jesus nos abençoe e nos permita aí um programa que seja de agrado a todos os corações, né? É isso mesmo. Jairo, nós vamos fazer o estudo do livro A Faxina, quase terminando, nós já estamos no capítulo 13, e o título é Nossos Colaboradores. Jairo, nesse capítulo, o Marcelo conta da importância do sono. Logo nas primeiras páginas, ele fala da importância do sono. Ele fala isso porque durante o sono físico é quando nos desprendemos e vamos ao encontro daquilo que o nosso coração almeja, não é isso mesmo? Justamente. Bem como é durante o sono físico que esta máquina, né, ela para manutenção, né? Sim. É o momento em que o corpo ele executa uma automanutenção, né? E é importantíssimo também. Né? O Marcelo fala aqui com a gente que a energia cápica é totalmente descarregada do sistema hipotalâmico, principalmente pelos fios de cabelo e pela extremidade do corpo. Achei interessante, já. Uhum. São energias já gastas, né? Sim. E que ficam, vamos dizer assim, como se fosse lixo, né? E essas energias, elas ficam adensadas aí na estrutura física e também, às vezes, até na estrutura perispiritual, né? Sim. E nesse período de sono, nesse processo de manutenção dessa máquina, né? Dessa usina, essas energias, elas são descartadas, né? É interessante que o Marcelo fala que quando esse refúgio de energia ou energia negativa fica retido, sobrecarrega todo o sistema nervoso e passa a provocar a presença de pequenos granulos que, na sua grande maioria, passa a localizar-se próximo às áreas conhecidas como meridianos ou pontos de força menores. Ou pontos de forças menores. Esses grânulos, eles são pontos de acúmulo, né, destas energias inservíveis, né, vamos dizer, gastas, e, de uma maneira geral, essas concentrações, elas são quase que culpadas, né, por estas dores localizadas, não é, que não encontram justificativas em outras coisas, né? Porque existem dores localizadas que muitas vezes é pelo dispêndio, né, de muita energia, pelo muito trabalho físico, né, muito cansaço, então pode provocar estas dores localizadas. Agora, quando estes fatores estão fora, né, de cogitação, estas dores, elas advêm também destes acúmulos desta energia cáptica, né? Isso mesmo. Engraçado, Jair, que nós aqui, os ocidentais, quase não temos muito conhecimento sobre isso, né? Sobre esses meridianos. Os orientais é que têm mais domínio, know-how, né? sobre isso, né? É verdade, Principalmente os chineses, a medicina chinesa, ela estuda muito, muito mesmo essa questão dos meridianos, dos pontos de força. Nossa, aqui quase nada, né, Jair? Eu acho, inclusive, que no caso aí do passe, né? Eu acho que nós, os estudiosos do passe e os passistas, devemos aprofundar mais, né,
nesses aprendizados com o objetivo de servir melhor, né? Ah, sim, você falou muito bem, Jair. Porque aquele que estão ali praticando, auxiliando no passe, tem seu louvor, mas é fundamental que se aprofunde mais, que se estude Justamente. mais, né? Aham. Estude mais os pontos energéticos, estude mais o corpo humano, porque a gente vê assim cada coisa. Agora, nós temos que estudar, né, com um grande cuidado de não inserirmos, né, nessa atividade do passe, vamos dizer, posturas, né, que são muito mais, como a gente vai dizer, são posturas muito mais de crendices, né? Físicas. De crendices Ah, mesmo, sim. né? Posturas assim que não tem nada a ver. Mas é necessário estudar, né? Estudar muito para entendermos bem essa mecânica do passe. Já, desculpe. Tem um, A partir do momento que se estuda, a crendice fica para trás, né, É Jair? verdade. Tem um livro muito interessante, que eu acho que é um livro assim, de alto nível, é aquele livro do Jacó de Mello, né? Sim, passes, Os né? Passes, né? Tem um livro também que hoje tem muito tempo que eu não o vejo nas livrarias espíritas, mas ele chama Passes e Curas Espirituais, de um autor chamado Venefredo de Toledo, sabe? É um livro também, aliás, um dos bons livros que eu conheço sobre o passe. Passes e Curas Espirituais, de Venefredo de Toledo. Agora, existem outros livros que não fazem parte da literatura espírita, né? Mas que são livros que são importantes nós lermos e entendermos e estudar, porque eles apuram muito o nosso conhecimento sobre a matéria, né? Sim. Um deles é aquele livro Mãos de Luz. Gente, Né? eu já tive várias informações sobre esse livro, Jário. Diz que é um Muito bom, espetáculo esse muito livro, bom. né? Muito bom. Na nossa casa, né, na casa, numa das casas que eu frequento, né, e tenho uma atividade também, tem lá um grupo de estudos, né, em torno destes livros, sabe? O Passes, do Jacó de Mello, o Passes e Cura Espirituais, do Venefredo de Toledo, e em torno desse livro também, que é o Mãos de Luz. Eu conheço aliás, eu encontrei com uma pessoa numa feira de livros, e ela falando que depois que ela leu esse livro, a vida dela modificou. Mãos de Luz. Foi um dos bons livros que eu já li na minha vida, sabe, assim, que eu já li, aspas, já estudei na minha vida, né? É um livro que realmente engrandece muito aqueles que tomam contato com ele, sabe? O Marcelo fala aqui, Jair, que a gênese de muitas doenças tem suas bases nesses descontroles. Por isso o sono é tão importante, no mínimo, pelo menos 4 horas diárias. Assim, várias atividades são fundamentais. A fluidoterapia, na sua feição de captação de limpeza de energias, a água, facilitando o trabalho renal na excreção, e os banhos. Os banhos são indispensáveis. O contato direto e constante com a natureza. E sempre que possível, ou todos os dias, uma boa escovação nos cabelos. Achei interessante isso. Com pente de madeira ou de metal. Não entendi por que isso, mas... As terapias alternativas, levadas a efeito com seriedade, também têm o seu lugar de importância e devem ser bastante respeitadas. São coadjuvantes essenciais para os tratamentos tradicionais, pois na relação entre o corpo denso e sutil, lidamos com uma complexidade de energia cujos efeitos são ainda muito pouco compreendidos por todos nós. Amei essa frase do Marcelo. Eu acho que cala a boca de tanta gente essa frase. É interessante mesmo. Às vezes as pessoas me perguntam sobre algumas técnicas, né? Por exemplo, o Reiki, outros me perguntam sobre o Toiná, outros me perguntam sobre o Doin, né? E várias outras técnicas que existem aí e que estão sendo muito utilizadas hoje. E confundem, né? isso com o espiritismo, né? Já o problema é este, não é isso? Agora, as pessoas perguntam se
se são técnicas válidas, isso e aquilo. Eu respondo o seguinte, que são técnicas muito válidas, sabe? São técnicas muito válidas, muito inteligentes e que muitas vezes por trás delas existem aí práticas milenares, não é? E às vezes as pessoas me perguntam assim, ora, isso é válido na casa espírita, né? E eu, né, embora eu sei que essa opinião ela choca com a opinião de várias pessoas, né? Eu digo a eles assim, claro que sim, né? A casa espírita, ela tem que ser receptiva. Agora, o que a casa espírita não pode fazer é cobrar, não é? A casa espírita ela não pode cobrar. Por quê? Hoje, por exemplo, uma aplicação, né? Nós vamos pensar aqui, eu penso com base em Belo Horizonte. Hoje, uma aplicação de reiki em Belo Horizonte está a mais ou menos R$ 70, né? Isso mesmo. Que as pessoas estão pagando para tomar um reiki. Outras pessoas pagam aí R$ 70, R$ 90 pelo tuiná, que também é uma técnica, né? Quer dizer, ora, a doutrina espírita, ela traz, né, ela reforça o conceito, dai de graça o que de graça recebestes, é ou não é? Sim. Ora, na realidade, quando você trabalha com o reiki, você trabalha com, vamos dizer, a fluidoterapia de uma maneira ampla, não é? O que há ali? Você está distribuindo energias que você também não comprou. Você tem as energias. E não é só sua também. E não são só suas, não é? É isso então, mesmo. o que você não pode fazer vamos dizer, o que você não pode fazer é cobrar, né? E na nossa casa aconteceu um fato inusitado, sabe? Tínhamos lá uma reunião muito cheia e isso e aquilo. Bom, e aí, depois, um outro grupo, ele passou a se interessar pelo reiki e começou a introduzir, né, as técnicas do reiki. E aí, essa pessoa da outra reunião começou a combater, sabe? Combater e que não pode, e que isso não pode ser trazido para a casa espírita, e que não sei o quê, não sei o quê. Certo é que nós suamos lágrimas de sangue para manter a prática, né? E aí, isso foi definido na reunião de diretoria, sabe? A coisa foi até a reunião de diretoria. E aí, na reunião de diretoria, pessoas sensatas, né? Escutaram, avaliaram e falaram, não, nós não estamos vendo problema nenhum, né? Nós vamos ter aí o passe normal, né? Mas essa técnica, aí ele saiu da casa por causa disso. A pessoa que não concordava. Aí o tempo passou um pouquinho e nós fomos entender por que ele saiu da casa e por que ele foi contra isso aí. Por quê? Porque ele tinha lá, né, vamos dizer assim, um escritório, sei lá como é que chama isso, né? E aonde ele aplicava reiki. Né? Estava tirando os clientes dele? Sim, estava tirando os clientes dele. Não é? Porque na casa era de graça, né? Na casa era de graça, lá no consultório dele, não sei como que chama lá, né? Era R$ 70, R$ 90, não é? Ora, então, se nós, dentro da casa espírita, né, nós temos que tomar muito cuidado, assim, dai de graça o que de graça recebeste. Ô, Jair, uma outra ponderação que eu faço é a seguinte, o nome já diz, é uma terapia alternativa, não é uma terapia espírita. Claro. É uma terapia alternativa. As pessoas têm que ver que não é uma questão espiritual, tá entendendo, Jair? Não está inserida no espiritismo.
Estão me fazendo compreender? Tô. Mas é uma terapia alternativa que vai ajudar o energético da pessoa e por aí vai, né? Agora, nós temos que entender o seguinte, que essa terapia alternativa, quando ela é estudada, apropriada dentro da casa espírita, ela é espiritualizada. Sim. Não é? Sim. Por quê? Porque uma pessoa que, amiga nossa lá, e que deu os primeiros cursos para nós, para a gente entender um pouco do Reiki, né? Essa pessoa, ela chegou lá e, aqui, põe a mão aqui, bererê, quer dizer, nada a ver com nada, né? Aí nós apropriamos daquilo e espiritualizamos a atividade. Sim, não é? Sim. Então, antes do trabalho, existe uma leitura do Evangelho. Isso, não é? Isso. É um preparo, né? É um preparo de todos aqueles que vão trabalhar com essas energias. Depois dessa leitura do Evangelho, existe uma oração, né? Cada pessoa que vai entrando ali para o atendimento passa pelo... antes ela já passou pelo passe, né? O passe, vamos chamar assim, o tradicional, não é? Sim. Então, o que aconteceu? Nós não recebemos a prática simplesmente. Nós recebemos a prática e espiritualizamos a prática. Entendi. Entende? É preferível do que você ficar por aí criticando sem saber e sem entender nada. Eu não tenho muito conhecimento, aliás, não tenho nada de conhecimento sobre o Reiki. Mas me parece que a pessoa que aplica o Reiki tem que ser também uma pessoa espiritualizada. Sim, não é? sim. Hoje, por exemplo, quando essa pessoa começou a dar o curso do Reiki para nós e tudo, e eu lá acompanhando, por quê? Né? Se eu sou uma liderança e que sou uma cabeça pensante, eu tenho que acompanhar para mim poder refletir. Não é? E vou fazendo pergunta. Aí eu lembro como se fosse hoje. Eu perguntei para ele assim, qualquer um pode aplicar o Reiki? Ele disse assim, qualquer um, né? Qualquer um pode aplicar, assim, assado, bererê, bererê. Eu falei, tá. E aí, com o passar do tempo, que eu reuni o grupo, isso e aquilo, eu falei, olha, qualquer pessoa pode aplicar o Reiki. Mas, se isso é uma transfusão de energia, na nossa casa, qualquer pessoa não aplica o Reiki. Entendeu? Entendi. Porque na nossa casa, para aplicar o Reiki, tem que ter o mesmo encaminhamento dos passistas. Claro. Entende? Ou seja, a pessoa não pode fumar, a pessoa não pode beber, tem que ser uma pessoa assídua na casa e tem que ser uma pessoa que participa das atividades sociais da casa. Entende? Sim. Porque você também não pode ter um trabalhador de mãos vazias. Não é? Claro. Aplica Reiki, aplica passe, mas é um trabalhador que ele não se envolve em nenhum trabalho da casa, nenhuma atividade social da casa. Não é? Sim. E tem que ser uma pessoa que nós estamos acompanhando essa pessoa dentro da casa e sabemos que esta pessoa é uma pessoa que se dedica às leituras e aos estudos espíritas. Sim. Então, o que nós fizemos? Nós não deixamos o Reiki reikiar a casa. Entendeu? Entendi. Né? Nós espiritualizamos o Reiki. Muito bom. Ué. Muito bom. É preferível do que a gente ficar brigando aí, que não pode e que não sei o quê. Não pode por quê, gente? Nós temos que... É uma doação de energia. Sim, Kardec diz assim, olha, temos que ver as coisas à luz da lógica, da razão e do bom senso. Você coloca, tem lógica? Tem. É lógico esse trabalho? É. Tem razão? Tem. Então vamos dar a ele bom senso. Ô, Jairo, você me fez lembrar de um trabalho que está sendo feito em um hospital, que é o seguinte, os médicos estão fazendo uma experimentação, onde pacientes são tratados com Reiki, com medicina alternativa, e outros não. Os que estão recebendo essa fluidoterapia, o Reiki e tal, são liberados dos hospitais muito mais rápido do que aqueles que não estão recebendo. Então,
tem um fundamento. Claro. Tem um fundamento. Claro, tem a razão. Não é? Tem a razão, é uma coisa lúcida. Não é? Não é vamos dizer, são terapias milenares que não caiu, né, assim, na cabeça de alguém por cair, não. São técnicas que foram evoluindo, né? Então, que você vai trazendo, vai apropriando, vai aprendendo e com a responsabilidade de espiritualizar essas técnicas. Só isso. Eu achei interessante que um dirigente de uma casa espírita falou com um senhor assim, fulano tá mexendo com reiki. Uhum. Aí, num sentido depreciativo. Sim. Aí essa pessoa escutou, né, calou e só escutou. Aí no outro dia, essa pessoa que escutou ligou para a pessoa que estava aplicando reiki e vira e falou assim, menino, você vai ter que aplicar muito reiki nesse dirigente. Vai ter que... Assim, essa questão, Jário, se você não compreende, estude, procure saber o fundamento. Justamente. Antes de criticar, não é? Antes de criticar, antes de julgar pedra, não é? É isso mesmo. Eu, às vezes, vejo esses debates aí, né, às vezes acalorados dentro do movimento. A perda de tempo, né? Essa perda de tempo aí, né, cada uma maior. Nós temos que deixar de ser menos críticos, né, buscando as coisas à luz da lógica, da razão e do bom senso. Isso. Não é? Trabalharmos e evitar de ser críticos, de, né, apropriar das coisas. Uma das coisas que nós não podemos ter medo, nós não podemos, dentro da doutrina espírita, ter medo. Isso. Né? Ter medo do novo, ter medo de modificações, ter medo de adequações. Né? A doutrina ela é clara, ela é pura, ela é maravilhosa. Né? Agora, nós temos que largar esse ranço igrejeiro, né? Ô, Jário, essa coisa terrível aí. O interessante é que alguns os argumentam, está usando prática estranha dentro da casa espírita. Às vezes a pessoa fala assim, estão usando práticas estranhas na casa espírita. Aí você vai levantar a pessoa, né? Ela mesmo não usa nem as usuais, né? Porque não participa de uma campanha do quilo, não participa de uma campanha com as populações de baixa renda, não participa com os trabalhos sociais, não participa com nada, né? Mas está sempre ali. Aquelas aves de mau agouro, né? Estão deturpando a doutrina espírita. Tenha paciência. Em vez de cuidar mais da sua elevação, fica mais da elevação, em vez de se autotrabalhar mais, fica perdendo tempo aí em criticar. Vamos fazer um pequeno intervalo, Jário, que eu acredito que a gente já até ultrapassou o tempo, mas voltamos já já. Queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queremos deixar para vocês aqui o site da Editora Itapuã, é www.itapuãeditora.com.br/blog www.itapuãeditora.com.br/blog. E quero esclarecer também para os ouvintes, aqueles que estão nos procurando, querendo conhecer o livro Senda Redentora, o Senda esgotou assim em uma semana. A primeira edição está esgotada. Mas na semana que vem nós já temos nova edição, é só entrar em contato com a gente. O telefone da Editora Itapuã é 3357-6550, o DDD 31, 3357-6550. Jário, o Marcelo fala que as muitas atividades desenvolvidas, falando ainda sobre a terapia alternativa, né, formam um intercâmbio importantíssimo para a nossa colônia, pois são momentos maravilhosos que vão desde o aprendizado através de cursos preparatórios e esclarecedores até labores assistenciais nos leitos de sofrimento e de dor. Realizamos, assim, vários trabalhos, principalmente aqueles para quais dependemos da presença doadora de uma maior quantidade de fluidos materializados. Jário, que legal, hein? Olha só, Jário, nós aqui achamos que nós não precisamos de nada, né? Isso. Lá no Núcleo Maria de Nazaré, no Albergue Maria de Nazaré, eles contam com a presença doadora dessas pessoas. De várias pessoas, né? Que
bonito, né? Nossa, que numa pretensão danada, já achei que nós... É o trabalho, né? O trabalho não para, né? É. O trabalho não para. E é o que eu sempre coloco. Aquela pessoa que deseja trabalhar, né? Existe um lugar para ele, né? Só fica à toa quem quer, né? Só fica à toa quem quer. Às vezes tem casas que elas vivem um constante êxodo, né? Pessoas entram, pessoas saem, pessoas entram, pessoas saem, pessoas entram, pessoas saem, né? E elas nunca vão constituindo ali uma família. Mas isso é por quê? Porque não tem o laço agregador, né? Sim. E nas casas espíritas, o grande laço agregador é o trabalho, né? São as equipes que vão se formando. As equipes de passe, as equipes da visitação fraterna, as equipes do Evangelho no Lar, né, as equipes de visita aos hospitais, as equipes de distribuição do pãozinho, as equipes da campanha do quilo, né, as equipes da mediunidade, equipe disso, equipe daquilo. Então, as equipes é que vão fortalecendo os laços internos na casa, né? Porque casa que abre as portas 7, 7h30 e fecha às 21h30, não vai para frente mesmo, não. Não, Jair, mas aí você tem que contar para os nossos ouvintes, você estava me falando aqui em off, né, no nosso intervalo, sobre a frase do silêncio. Na nossa casa, né, isso aí cada um interprete como quiser. Na nossa casa, o silêncio não é uma prece. Na nossa casa, para nós achamos que o silêncio é um ponto de exclusão, não é? Nós gostamos de tudo muito participativo. Então, na nossa casa, não existe assim esses estudos que um vai lá para frente e fala e ninguém fala nada. O povo dorme, né? dorme. Não. Na nossa casa, né? Eu falo a nossa casa porque é a nossa casa mesmo, né? É a nossa família, não é? Nós temos os estudos, revezamos os estudos, né? E as pessoas, cada um dá o seu palpite, cada um entra e comenta, né? E nós gostamos que as pessoas cheguem a um conselho que a gente dá, toda reunião, que as pessoas cheguem, se abracem, né? Se confraternizem, né? Porque a casa espírita, ela é para constituir a família espírita. Não é para constituir frequentadores espíritas, entendeu, Sônia? Entendi. Existe uma diferença muito grande entre frequentador espírita e família espírita, não é? Ou seja, como que nós podemos falar em fraternidade se nós não somos fraternos entre nós? Não é? Quer dizer, então o grande objetivo do trabalho é constituir a fraternidade. Né? Aliás, quando nós refletimos com o espírito Sheila, e isso tem se dado muito intensamente nos últimos tempos, aquilo que nós temos observado com Sheila, da necessidade de nos levar à reflexão em torno da fraternidade. Não é? Isso. Porque não adianta a gente fazer movimento espírita. Tá, movimento espírita. Mas se o movimento espírita não levar uma dose de fraternidade, vai ser um movimento estéril, como já foram grandes outros movimentos. Completamente estéril. Completamente estéril. Né? O movimento espírita. Né? Eu prefiro pensar assim, o movimento fraterno espírita. Não é? Ou seja, fraterno por quê? Porque o movimento ele tem que gerar o sentido de família, né? O sentido de família. Ou seja, eu tenho que começar a pensar nas pessoas que comigo lidam nesse movimento como, não é? Frater, irmão. Mas não é irmão, ô irmão, ô irmã, não. É irmão desde que pensa exatamente igual a você. Se passa a pensar diferente, não é irmão mais. Mas irmão é aquele que faz parte da minha família,
né, da minha família. Então, qual que é a minha grande alegria quando eu estou na casa espírita? Uma das grandes alegrias é quando eu, às vezes, estou lá fazendo uma palestra, ou estou lá fazendo um trabalho qualquer, que minha netinha chega, entra correndo, vai lá, me dá um abraço, me dá um beijo, né? E se confraterniza comigo, confraterniza com as outras pessoas. Por quê? Porque ela não está absorvendo a esterilidade de um movimento, mas ela está absorvendo aquilo que nós chamamos de fraternidade. Isso. Entende? E se ela, com 7 anos, está conseguindo entender isso, muito provavelmente ela vai levar isso para frente, para a vida dela. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Jairo, o Marcelo, ele agora fala que está seguindo o caminho dele, né? Uhum. E feliz por estar compromissado com outras atividades extras. Uhum. Eu acho que ele fala isso, Jairo, acho não, tenho certeza, porque o caso do Joab e outros Isso, casos, né? Justamente. Agora, constantemente comparecia junto à turma do Felício, com a desculpa de levar notícias do Anselmo. Vamos lembrar quem é o Aquele Felício pessoal e o lá Anselmo. de trás Isso. das praças, né? O pessoal, os andarilhos, né? Isso. Envolvidos com o álcool. Né? Uhum. Ele estava envolvido com a turma, já estava aproximando da turma do Felício. Isso. Já, essa parte aqui me deixou tão emocionada, porque ele fala que são eles agora que estão procurando pelo Marcelo para o estudo do Evangelho. Né? Aí o Marcelo fala que agora não é estudo do Evangelho no lar, não, é na praça. Estudo do Evangelho na praça. Que bacana, né? Muito bom, isso aqui me deixou muito, muito emocionado. E imagina, Jairo, quem que é agora o encarregado das leituras? Felício. Não. Não. O doutor Sandro. O doutor Sandro. O doutor Sandro. Doutor Sandro. Aquele do paciente, isso, né? Que doutor Sandro. Isso, né? Que o paciente morre na mesa de cirurgia, né? Devido a problemas com o álcool do doutor Sandro. Né? Ele desencarna e passa até o maior trabalho no plano espiritual. Agora, o Marcelo fala assim, Imaginem os amigos que Sandro, o ateu, que o doutor Sandro deixava bem claro que ele era ateu, né? Ateu, isso. Justamente. Já é o companheiro encarregado das leituras do Evangelho. Isso. Isso é tão bonito. Olha, o produto da fraternidade, não é? Isso. Não é? Ou seja, ele encontrou com esse grupo lá na praça. Deu atenção. Ele podia ter passado direto, ou então simplesmente respondido. Isso, ou não é? Mas, não. Ele conversou, deu atenção, ele teve aquele diálogo com aquela menina Alica, né, Sônia? Não é? Alica e outros mais, o próprio Anselmo, né, levando notícias do Anselmo e tudo. Quer dizer, ele fraternizou a relação. Isso mesmo. Ontem à noite, nós estávamos lá no lugar que a gente chama de Granja Freitas, sabe? Sim. É um lugar muito, muito pobre, tudo, e nós estávamos lá na nossa campanha do pãozinho, né? Aí tínhamos cobertores, tínhamos roupas, esses negócios assim, e eu fiquei, aí distribui daqui, distribui dali, e eu fiquei ao lado, né, conversando com os jovens, sabe, Sônia? Sim. Conversando, e eles me contando que eles jogam bola o dia inteiro e que não sei o quê. Eu falei, não, eu vou trazer uma bola para vocês, né? Eu vou trazer uma bola para vocês jogar aí, não sei o quê. E aí eles me contando a dificuldade de lá, as esperanças dele, um que já está quase trabalhando, outro que já está assim, que já está assado. Quer dizer, existe o principal, que é a distribuição do farnel, não é? Daquilo que vai matar a fome física. Mas você não pode só matar a fome física, né? Você tem que parar para conversar com estas pessoas, né? Conversar e para que você possa entendê-las e para que elas também possam te entender, né? Sim. E por quê? Porque você está ali para gerar conceitos.
É isso Você mesmo. está ali para gerar conceitos. E isso faz parte, vamos dizer assim, dos princípios rudimentares da fraternidade. Isso. Não é? Ô, Jairo, o interessante que, se a gente lembrando aqui do caso do Sandro, o Sandro, quando o Marcelo Rios encontrou esse pessoal, o Sandro sempre ficava à parte da conversa. Uhum. Ele ficava bem atrás do povo, só olhando, né? Agora não, agora o Sandro já é parte integrante do grupo. Uhum. Se, vamos lá, se nós, durante na casa, vamos colocar isso dentro da casa espírita, aparece alguém lá, fica lá atrás. Ninguém da casa dá a mínima confiança. Que incentivo aquela pessoa vai ter para voltar? Não tem. Não tem, não é? Isso. A pessoa que vai lá, ela está em busca de carinho, ela quer falar, Isso. ela quer expor as suas dificuldades. Isso, às vezes até as suas ideias. Isto. Né? Eu lembro de um amigo espiritual que falava, olha, o importante não é o tratamento na maca. O importante é ouvir o que as pessoas estão falando. O importante é você dar atenção para os problemas das pessoas, mesmo que para mim seja insignificante. Porque o problema do outro, para mim, não tem importância nenhuma. A gente vê dessa forma, né? Mas se para mim é insignificante, para ele é muito, muito importante. Né? É verdade. E são coisas assim corriqueiras, como um problema dentro do lar, ou mesmo, engraçado, Jário, muitas vezes coisas pra gente que não tem importância, como assim, a construção de uma casa, mas para ele aquilo ali tá entendendo? E aquilo ali tá dando dor de cabeça para ele. Importante. Ele quer falar com alguém. E ele vai dentro da casa espírita, não encontra um ouvido amigo, e não tem mais interesse em voltar, não é mesmo? É verdade. A fraternidade, né? Ela não pode estar só no nome das casas, né? Ela tem que estar inserida na prática, né? Sim. Ela tem que estar inserida na prática, Isso porque mesmo. o que aproxima, né? A doutrina espírita, hoje nós temos avançado muito, né? Hoje a temática espírita ela está inserida nas novelas, nos casos especiais da televisão, nas produções cinematográficas, né? Nas discussões universitárias, nos mestrados, nos doutorados. Então, a doutrina espírita ela tem avançado de uma forma inimaginável. Agora, nós não temos que nos preocupar com o avanço da doutrina espírita nestas várias direções. Não. Nós temos que nos preocupar para que a doutrina espírita não perca a sua essência, não é? E qual é essa essência? É a sua simplicidade, a sua pureza, não é? Esse seu quinhão de fraternidade, não é? A doutrina espírita, ela não pode perder a sua luz mestra, que é fora da caridade não há salvação, não é? Fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita, ela não pode se perder sob pena de haver um grande caos, não é? Dentro da humanidade. Por quê? Porque se ela não executar o seu papel de consolador prometido, não é? Nós teremos um grande vazio social. Não é? Nós temos uma responsabilidade muito, mas muito grande. Não é? Não vamos pensar que amanhã nós só vamos ter centro espírita, só ter doutrina espírita, isso e aquilo, não. Não, né? que não vai ser assim. Não vai ser assim. Agora, o que nós temos que pensar é que a doutrina espírita, dia a dia, ela vai contaminando as práticas sociais. Sim. Né? Contaminando através de quê? Através do pensamento consolador. Né? Através desse pensamento que engrandece corações. Né? Jairo, essa é a nossa responsabilidade. E a gente pode ir até mais longe, Jairo. As outras religiões já com pensamento espírita. Sim, a gente tem visto isso. Sim. A gente observa e com muito prazer esse contágio, né? Isso. Que é um contágio positivo. Muito né? positivo. É um contágio positivo.
né? Então, o que nós temos que fazer não é ficar nesse pedantismo espírita, não, né? Nós temos que avaliar isso muito bem, para nós não entrarmos nesse pedantismo. Nós não podemos perder a simplicidade que nos move, Isso mesmo. não é? É isso mesmo. E que na casa espírita, que seu abraço seja um abraço fraterno. Fraterno. Não seja só um abraço de expor, para se expor, não. Uhum. Tá entendendo, já? Isso. Que seu abraço seja um abraço de carinho, um abraço que aconchegue, não é mesmo? Uhum. Ô, Jair, interessante que nessa turma onde tinham somente o Felício, o Sandri, poucas pessoas, agora já tinha, era gente já. Já tinha era espírito lá. E o mais interessante é que também encarnados. Encarnados participando desse culto na praça. Justamente. Olha que interessante, né? Muito... Foi só aumentando, só aumentando. Nessa nossa experiência de rua, há mais ou menos uns 45 dias atrás, um dos nossos grupos estava trabalhando numa região que a gente chama de atrás da rodoviária, né? É uma região que, à noite, essa população de rua, ela se adensa ali porque tem os abrigos, né, assim, do ônibus, e em caso de chuva eles passam a noite abrigados ali. Sim. Eu acho que o raciocínio é esse, né? Então, a nossa equipe estava lá fazendo a distribuição, isso e aquilo, e uma nossa amiga foi levar um marmitex para uma pessoa, olhou para aquela pessoa assim, pareceu que conheceu, olhou, pá, e aí ela falou assim, parece que eu te conheço. Ele olhou para ela e começou a chorar. Que isso, já? O que houve? Foram amigos de infância na escola. Que isso, que lindo. Ele debaixo de uma marquise, né? E ela trabalhando ali no bem, né? Que delícia, Quer dizer, gente. Que encontro lindo, né, Jair? São caminhos diferentes, né? Cada um procurou um caminho diferente. E ela conversou muito com ele, tudo, e vem conversando com ele, e parece, né, que ele vai retomar a caminhada dele. Que coisa, né? Bonita, né? Bom isso. São coisas, né, interessantes dessa doutrina espírita, né? O Marcelo conta, já que inclusive vários trabalhadores lá do núcleo, todo o tempo que eles tinham de folga, eles também já estavam lá participando. Aderindo ao trabalho, isso. Né? Ô, Jário, como que o bem atrai, contagia, né? Isso mesmo. O bem contagia. É isso mesmo. As pessoas, elas sofrem esse contágio do bem. É isso mesmo. O Marcelo fala, o Evangelho de Jesus é isto. Nada existe que ele não modifique, e nada fica isento do seu poder de transformação, pois ele tem a capacidade de nos fazer melhores a cada dia. Oh, meus ouvintes, estamos encerrando aqui com essa frase e pedimos do fundo do nosso coração que o Evangelho de Jesus modifique nossas vidas e que sejamos um ponto que vai expandir esse Evangelho de Jesus. Uma boa tarde a todos, que Jesus nos ampare e proteja. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes.